Olá! Se você já está familiarizado com astrologia e principalmente com a astrologia horária, hoje eu quero mostrar para você como abrir um mapa de astrologia horária. É um mapa para uma dúvida, para uma pergunta que você tenha. Vamos lá? Esse é um dos mapas mais fascinantes para você poder estudar e começar a entender como a astrologia funciona. Basicamente, você precisa pensar na sua pergunta, você precisa idealizar a sua pergunta, e aí você vai anotar a data e a hora que você desenvolveu essa pergunta, que você criou essa pergunta. Essa data, essa hora e o local onde você está com essa pergunta é o que você vai utilizar para abrir um mapa astral. E nesse mapa astral é como se fosse o mapa do nascimento da sua pergunta. E nele a gente vai interpretar e entender as respostas, tá bem? Neste vídeo a gente não vai entrar nesses detalhes de interpretação, eu só quero mostrar para você como criar esse mapa, como abrir esse mapa da sua pergunta. Primeiro você vai entrar aqui no site do astro.com. Esse é um dos sites mais seguros e mais confiáveis para você poder abrir qualquer tipo de mapa astral, ok? O cálculo dele é extremamente preciso e ele já considera questões como horário de verão em locais que possam vir a ter ou períodos que possam vir a ter. Você pode aqui nesse cantinho já selecionar o idioma português, tá bom? Eu vou selecionar aqui porque eu acho que fica melhor para explicar e a tradução deles é perfeitinha. Para você poder abrir um mapa de astrologia horária, você vai entrar primeiro aqui em horóscopos gratuitos e vai selecionar a opção seleção alargada de mapas, ok? Na opção de cima eu já tenho um vídeo explicando para você como fazer um mapa astral, como abrir um mapa astral pessoal, né? E aqui na seleção alargada de mapas a gente vai abrir esse mapa de astrologia horária. Se for o seu primeiro acesso e se você não estiver logado aqui no sistema, ele vai te perguntar como você deve prosseguir, como você queira prosseguir, tá bom? A opção de fazer um login na plataforma, de você ter sua própria conta aqui, é que você pode salvar os mapas que você for abrindo aqui dentro do sistema, tá? Então sempre que você precisar ter um acesso mais rápido àquele mapa, é só entrar aqui, entrar no seu login e ele vai estar lá salvo, tá? Mas caso você queira só abrir um mapa ali rapidinho, não tem problema, é só vir aqui nessa opção, clique para ir à página de inserção de dados. Nessa página ele vai proceder com todo o sistema de segurança, né, aqui a política de privacidade e uso de cookies do próprio site, eu vou concordar. Aqui também informações sobre a privacidade que o próprio site tem, é interessante você dar uma lida aqui na política deles, tá bem? Eu já conheço, eu vou dar um aceito aqui. Bom, a gente vai abrir então um mapa sobre uma pergunta, né? Então esse é um mapa bastante diferente, ele é bastante peculiar, tá? Eu vou começar aqui no lugar do nome, eu vou inserir, então, na verdade, a minha dúvida, tá bom? Então, vou colocar aqui a minha dúvida. Depois, nessa guia de gênero, eu vou selecionar evento, porque na realidade eu não tenho um gênero, né? Eu estou querendo saber a respeito de um evento, tá bom? Em data de nascimento, eu vou colocar a data que eu fiz a pergunta, que eu formulei a pergunta e eu defini. Bom, a partir daqui nasceu a minha dúvida, tá? Então eu vou colocar aqui, neste momento, agora, neste instante, é 12 de junho, junho de 2021, tá? E são precisamente 11 horas da manhã. Ok? Nessa segunda aba de país, você pode selecionar qual o país onde você está, mas ele tem um sisteminha de busca embutido aqui no local de nascimento que é bastante preciso também, tá? No meu caso, eu estou aqui em Campinas, ok? E ao digitar o nome da cidade, ele vai me dar sugestões aqui. Então eu vou colocar aqui Campinas, São Paulo. E vou continuar. Como eu selecionei a opção Seleção Alargada de Mapas, ele vai me abrir essa segunda tela onde eu posso fazer algumas configurações importantes que são características do nosso mapa de astrologia horária, tá bom? E como você vai trabalhar essas opções? No primeiro lugar, você vem aqui na Opções do Zodíaco e Sistemas de Casa. Os mapas de astrologia horária, preferencialmente, eles vão estar sempre sendo calculados para o sistema de casas regiomontano, tá bom? O que significa isso?
Como você deve ter visto aqui nessa lista, existem vários tipos, várias formas de você calcular as casas dentro do mapa, né? São 12 casas e cada uma representa um tema. É você, é outra pessoa, é relacionamento, casa, família, emprego, dinheiro. Então esses temas, a maneira como eles são calculados no mapa, é o que a gente chama de domificação, que são os sistemas de casa. Especificamente, quando a gente for abrir um mapa sobre astrologia horária, a gente vai selecionar região montana, ok? Zodíaco a gente não vai mexer nisso, tá? Ou seja, o cálculo dos signos ele é o tropical, ele é baseado no ponto vernal, então a gente não precisa mexer nisso. O mapa ele é geocêntrico, né? Então ele vai considerar ali a nossa pergunta no centro do mapa, é assim mesmo, a gente não precisa fazer nenhum tipo de correção nessa aba. Em configurações padrão você também não vai modificar nada, só abrir aqui para a gente poder dar uma olhadinha, mas não precisa fazer nenhum tipo de ajuste. Em opções de exibição e cálculo, aí entram algumas peculiaridades, tá? Eu, particularmente, costumo sempre manter aqui no do verdadeiro, tá? Eu sempre deixo a opção 6 estrelas fixas, porque aí ele já vai colocar no meu mapa a localização das 6 principais estrelas, que também possuem aí um significado bem interessante quando a gente faz a leitura de mapa horário, tá? Depois você pode dar uma pesquisada aí sobre o papel das estrelas dentro de um mapa de astrologia horária. Eles são bem interessantes, tá bom? Aqui em astrologia tradicional, são algumas informações que a gente precisa também marcar. A astrologia tradicional, por exemplo, ela não considera os planetas Urano, Netuno e Plutão, tá bom? Caso você queira utilizar isso no seu mapa horário, é só deixar desmarcada essa opção. Eu prefiro não observar esses planetas, eu acho que acaba confundindo, não acho que é importante tê-los aqui nessa leitura, tá bom? Então, geralmente eu marco essa opção e ele vai excluir esses planetas de Urano a Plutão. Também não quero que apareça o asteroide Quiron, tá? Ele não é importante para a astrologia horária, a gente não utiliza asteroides na astrologia horária, então eu não preciso que ele apareça aqui também, ok? Aí entra uma questão muito sobre o seu estudo e sobre qual é a perspectiva que você tem da astrologia, tá? Eu particularmente prefiro manter os decanatos tradicionais, mas você vai encontrar ali informações sobre os decanatos da forma como os caldeus calculam e como o Manilio calculava, tá? E sobre os termos, eu prefiro usar os termos egípcios, tá? Eu acho que são mais precisos. Isso é a minha opinião, isso é o meu estudo, é a maneira como eu enxergo a astrologia, tá? Você fique muito à vontade para selecionar aquilo que você entende como melhor interpretação, tá bom? Em relação aos aspectos, geralmente eu não marco nada aqui. Quando eu marco alguma coisa, geralmente é essa opção aqui, ó, apenas os aspectos principais. Ou seja, ele só vai considerar os aspectos principais, que são os únicos que a gente utiliza em astrologia horária, tá? A gente não utiliza quintil, semi, sesc, quadratura, nada disso, tá bom? Então a gente só vai utilizar os aspectos tradicionais. E aí, por fim, se eu quiser colocar algum objeto adicional, eu sempre deixo marcado aqui a parte da fortuna, para ela aparecer no mapa, tá bom? E clico aqui para ver o mapa. E pronto, né? Basicamente você já tem aqui o seu mapa, tá? Ele já foi levantado, né? Ele já foi desenhado com base na sua localidade, então você vai ver aqui, ó, a minha dúvida, a data correta, o horário em que eu fiz a pergunta, tá? A localidade está aqui certinha. O mapa é um mapa de evento, ou seja, um mapa horário, e ele já me identificou aqui que está no sistema Regio-Montanus, tá? Com os decanatos tradicionais e os termos egípcios, tá? Com essas informações, eu tenho o mapa desenhadinho, que ele colocou até as estrelas fixas para mim, né? Então tem aqui, ó, Algol, Aldebaran, Régulus, né? Então eu tenho todo mundo aqui já marcadinho também para eu poder fazer essa leitura, tá? Descendo aqui eu tenho as tabelas que geralmente a gente pode utilizar para entender melhor os aspectos, se são aproximativos, separativos, e olha como ela aparece mais limpa, né? Porque a gente está considerando apenas os aspectos tradicionais. Legal? E se você quiser ver essa imagem um pouco maior, né, ampliar ela na sua tela, para você conseguir salvar inclusive esse mapa, basta clicar sobre ela, que você tem ela
sozinha aqui nessa tela. Você pode mandar imprimir essa tela, você pode clicar com o botão direito e salvar essa imagem, tá bom? E um último ponto aqui, voltando aqui no nosso mapa, você tem aqui um PDF com as tabelas tradicionais, perdão, com as tabelas adicionais. Então é só clicar nesse botão e ele vai mostrar para você um PDF com todas as informações mais detalhadas a respeito do seu mapa, tá bom? Essas são só algumas tabelinhas aqui que vão falar sobre velocidade, declinação, latitude. Isso daqui também pode ser utilizado, geralmente é bastante utilizado em astrologia horária, mas para você refinar a sua leitura, tá? Para você entender ali a temporalidade das coisas, se vai demorar muito, se vai ser mais rápido, geralmente você recorre a essas informações aqui, tá bom? Mas é isso, então espero que tenha ficado claro para você, que você possa fazer aí os seus mapas, as suas perguntas e os seus estudos em astrologia. Um abraço!